Pan. E vamos falar mais sobre o caso André do Rep. Ele é um dos chefes do primeiro comando da capital, uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Ele estava preso desde setembro do ano passado, condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas e sentenciado a penas que totalizam mais de 25 anos. Ele foi solto no sábado, depois de uma liminar que foi concedida pelo Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, que afirmou que não houve reavaliação da preventiva, ficando demonstrado o constrangimento ilegal da prisão, o que, segundo o pacote anticrime, autoriza a soltura nesses casos. Aí, na noite de sábado, Luiz Fux suspendeu a decisão de Marco Aurélio Mello, só que já era foragido, o preso que foi liberado, né, o André do Rep, ele sumiu, desapareceu, agora ele é considerado foragido, porque foi determinada novamente a prisão dele, e aí nós temos toda uma polêmica, né, a respeito dessa decisão, que solta um dos líderes de uma facção criminosa que vem atuando há muito tempo no Brasil e também no exterior. E é sobre essa situação que nós vamos conversar agora com o Rafael Cadipani, que é especialista em segurança pública, integrante aí do Fórum Brasileiro de Segurança, professor de gestão pública da FGV. Professor Rafael Cadipani, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e aos seus ouvintes. É uma alegria falar com você. Bom, nós temos um lado legal, né, com o pacote anticrime, as mudanças que foram determinadas pelo Congresso, e do outro, toda a situação que foi colocada por se liberar um dos líderes de uma facção criminosa. É lamentável a decisão, é lamentável tudo isso que aconteceu, né? A sociedade brasileira está farta do crime organizado, a sociedade brasileira está farta de ver esse tipo de coisa acontecer, não é a primeira vez que isso acontece, né? E a gente vê que o pacote de anticrime, que por um lado ele era importante em alguns aspectos que foram destacados, por outro já estava claro do momento da sua aprovação e depois da sua sanção presidencial que uma coisa como essa poderia acontecer. Do ponto de vista, faltou bom senso tanto do Congresso Nacional quanto da Presidência da República, quanto do Supremo Tribunal Federal, que acabou gerando uma situação que é uma situação inaceitável, é dantesco até você imaginar, né? Fere a credibilidade do Brasil, fere a credibilidade da ideia de combate ao crime organizado, e é muito importante que o Supremo Tribunal Federal, como fará amanhã, né, reveja o caso, tome rapidamente essa decisão, para que esse tipo de coisa, esse tipo de instrumento legal, não se transforme em uma via rápida para os criminosos saírem da cadeia, porque isso é inaceitável, principalmente quando a gente está falando de um chefe de facção criminosa que não havia nenhuma dúvida a respeito da sua periculosidade e das suas más intenções. Tem essa questão da revisão das condições que levaram à prisão. Talvez não se tenha feito isso até pela gravidade dos crimes que ele cometeu e por estar envolvido numa facção criminosa, mas se o Supremo tomar uma decisão diferente, ele não cria aí categorias diferentes para aplicação do que está previsto em lei, porque infelizmente é o que está previsto. Eu acho que, infelizmente, na parte jurídica, ou infelizmente, tudo é meio possível, depende da interpretação que for feita e do que for construído ali no Supremo Tribunal Federal, né? O ponto que se destaca para mim, Denise, é um ponto mais grave, que esse caso ele mostra a completa falta de articulação das medidas de segurança pública no Brasil. O judiciário fica isolado, né, fica encastelado na sua realidade, o Ministério Público fica encastelado na sua realidade, as polícias ficam distantes dessa realidade, a gente não tem uma integração das ações, não existe um pensamento único para a gente pensar em uma segurança pública que envolva os três poderes, que envolva todas as unidades. É cada um por si e Deus por todos. E aí a gente acaba gerando esse tipo de situação que a gente viu no caso aí do André do Rep. O mais importante é que a gente tivesse uma suspensão, possivelmente, desse item do pacote anticrime, né? Havia essa possibilidade por parte do presidente Bolsonaro, havia essa possibilidade por parte do Congresso Nacional, e também havia a possibilidade, né, do ministro do Supremo ter levado em consideração essa coisa. Isso não é uma coisa específica, né? É uma coisa, digamos assim, não é uma ação específica que gerou isso, é um conjunto de ações que acabou gerando essa situação. Agora, de qualquer modo, vai ficar depois uma insegurança jurídica, independentemente da decisão, porque tem esse artigo, a não ser que ele fosse revogado, modificado, ele coloca isso e nós poderemos ter outras decisões com amparo exatamente no que ele coloca, que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou no processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, o juiz que determina a prisão, ele teria de ficar permanentemente acompanhando o caso para poder renovar a situação que justifica a prisão, é isso?
Pelo jeito é isso que esse dispositivo coloca, né? Isso é impraticável. A gente vê o nosso judiciário atolado com processos, né? É impossível a gente imaginar que isso vá acontecer na prática, né? Mais uma vez, Denise, a gente precisa pensar no sistema de justiça criminal e no sistema de segurança pública como duas coisas unidas. A gente não pode aceitar, por qualquer argumento que seja, que o chefe de uma facção criminosa, ainda mais num momento como esse, onde a facção criminosa está perdendo ativos, como poucas vezes perdeu na história, está sofrendo baques fortíssimos de operações da Polícia Federal, do GAECO, da Polícia Civil, e aí um dos seus líderes mais importantes é assim colocado para fora por conta de uma filigrana legal. A gente precisa que pensar no sistema de justiça criminal como um todo. O pacote anticrime, especificamente, ele trazia, sim, coisas boas, mas, de novo, fica tudo submerso à lógica da politicagem barata, digamos assim, não da grande política, né? Onde algumas pessoas parece que queriam resolver o problema da Lava Jato, colocando essa, digamos assim, essa bomba relógio dentro do pacote de crime, gerando esse tipo de problema, que é um problema muito sério para a sociedade brasileira. A gente não pode aceitar, enquanto sociedade, que um criminoso saia assim pelas portas das frentes do presídio. Isso escancara uma falta de articulação, uma falta de organização muito forte do nosso sistema de justiça criminal. E no momento que, como você colocou, o Brasil tinha conseguido avanços importantes em relação ao controle e combate da ação dessas facções, com o isolamento de líderes importantes que estão presos há bastante tempo e aí em prisões de segurança máxima, ataques aí a redes de financiamento, às reservas monetárias que eles tinham. Então eles sofreram derrotas importantes, né, com lideranças presas, inclusive no exterior. Né? E nesse momento vem quase que um golpe interno a todas as investigações. Né? Exatamente, a hora que você a facção criminosa está sofrendo baques importantes, são helicópteros, são lanchas de luxo, são iates, é dinheiro, né? A gente está falando quase na grandeza de US$ 1 bilhão nesses últimos meses que foi colocado aí pego pela polícia, né? Foi sequestrado pela polícia. Era um momento onde ela sentia baques que eram baques muito importantes, né? E a outra coisa, né? Tem uma outra dimensão dessa decisão, Denise, que ela solta uma ideia de que não existe coerência alguma, porque na medida em que outros presos ficam presos e a lei não é cumprida, parece que o Brasil é um país, parece não, o Brasil é um país onde quem tem milhões consegue se soltar e quem não tem recurso nenhum fica preso na cadeia, né? Então, assim, mesmo você sendo um traficante internacional, perigoso, né, chefe, líder, uma liderança importante de uma facção, basta você ter dinheiro que você encontra um advogado que vai encontrar uma filigrana à lei para tirar você da cadeia. Isso é muito sério, Denise. O que É, aconteceu não é brincadeira, é muito sério e a população tem toda a razão de estar extremamente indignada. Isso é inaceitável. e a mesma coisa que se pensa em relação à prisão em segunda instância, né? Quem pode mais, se garante mais em liberdade do que aqueles que não têm condição muito de defesa, não é? E acabam indo para a situação final e acabam condenados, ficam presos. A situação é totalmente desfavorável. Claro, é um sistema de justiça criminal, né? Um sistema de justiça que favorece os milionários, que favorecem os grandes criminosos e penitencia o pequeno criminoso. Não que eu seja a favor de criminoso, evidentemente, jamais isso. Eu, particularmente, sou a favor da prisão em segunda instância, mas a gente não pode ter o preso do tostão e o preso do milhão, como a gente tem no Brasil, né? Isso reforça uma série de desigualdades e é um sistema, né, Denise, que não tem racionalidade alguma. O que vale para um não vale para outro. E isso vai ruindo, vai minando a sensação de justiça na sociedade. Isso é muito sério, é muito importante que as pessoas tenham bom senso e que elas pensem no crescimento e na criação institucional do Brasil e que a gente crie dispositivos legais que tenham lógica, que tenham racionalidade, que a sua aplicação também siga uma lógica e uma racionalidade. É muito esquisito a gente ter um líder de facção criminoso, nossa, né, que é solto num sábado, durante um feriado. Quer dizer, a rapidez para que essas coisas todas acontecessem é, de fato, assustadora. E a gente fica imaginando o que passa na cabeça do ministro do Supremo quando ele vai liberar o líder de uma facção criminosa que faz mal para tanta gente no país, que é tão difícil de se prender, de se controlar, e está lá preso, né, depois de uma operação muito demorada, que exigiu muita gente, gastos de recursos, e o quanto que isso pode ser nocivo para a sociedade, o que passa na cabeça de um juiz no momento que ele resolve liberar, né? Infelizmente, o que passa na cabeça dele é só ele que pode saber, né? A gente não tem muita condição. Por outro lado, a gente tem que, né, o que cabe a nós, né, é cumprir decisões judiciais e tentar
tentar entender por que isso foi feito. Se você for ficar numa lógica racional, jurídica, exclusivista, né, fechada da sociedade, uma decisão feita numa torre de marfim pode até fazer sentido. Mas quando a gente leva em conta a sociedade como um todo, o benefício social, os efeitos que isso gera, né, o efeito de imagem para o Supremo Tribunal Federal, o efeito de imagem para o Congresso Nacional que apoiou um dispositivo como esse, um efeito de imagem para a instituição Presidência da República que sancionou esse projeto de lei, quer dizer, são os três poderes que estão coadunados para favorecer o crime organizado, né? Não é uma coisa específica do juiz, o juiz ele é ele toma a decisão, ele usa a sua caneta, mas também a gente tem que lembrar do Congresso, a gente tem que lembrar do presidente, é Congresso, é presidência, é Supremo Tribunal Federal, tudo junto para gerar uma situação dantesca como essa que a gente viu no último final de semana. Exatamente, nós vamos continuar acompanhando. Vai ter desdobramentos a decisão do plenário agora em relação a esse caso. Se pode definir pelo menos alguma segurança jurídica para evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. A gente não consegue prever também qual vai ser a decisão do plenário. A gente já sabe que tem embate aí entre dois ministros, né, que tiveram as decisões contrárias no final de semana. Então é aguardar e depois se terá ou não alguma revisão desses pontos que deixaram margem para esse tipo de ação na própria legislação, né? Sem dúvida nenhuma, né, Denise? O combate ao crime organizado ele é um combate cotidiano, demorado, que leva esforço e leva articulação entre os poderes. E a gente não tem visto essa articulação entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal pode agora, rapidamente, né, tomar uma decisão aí que tente gerar limitações, mas é preciso que haja também uma revisão na lei. De novo, Denise, fica cada um com o seu ego, cada um olhando para o seu próprio umbigo, cada um pensando no seu próprio interesse, e parece que pouca gente pensa no Brasil. Parece que pouca gente pensa na construção de um país, na construção de instituições e, além disso, no combate feroz ao crime organizado. O crime organizado no Brasil ele tomou proporções completamente inaceitáveis, ele tem tentáculos em todas as esferas de poder, em todas as esferas da sociedade, não da esfera de poder. A gente precisa estar junto para combater esse mal que é um câncer na sociedade brasileira, que é o crime organizado. Não dá para ter meias palavras nessa hora, não dá para a gente ter decisões como essa, não dá para a gente ter leis que permitam esse tipo de abuso, porque senão o crime organizado ele é inteligente, ele tem recursos, ele tem dinheiro, ele rapidamente encontra uma brecha para soltar as suas lideranças. No momento, como a gente comentou antes, né, Denise, no momento onde essa facção criminosa está sofrendo abalos como ela nunca sofreu antes, onde a gente está tendo, digamos assim, uma possibilidade de desarticulação dela no longo prazo a partir das ações que estão acontecendo hoje, isso é realmente um tiro no pé da sociedade brasileira, feita dessa articulação entre péssima lei do Congresso Nacional, uma falta de reflexão da Presidência da República na hora de sancionar essa lei. Parece que havia ali a disputa do presidente, né, com o juiz Sérgio Moro, e aí não se olha para a coisa mais ampla, e depois o Supremo Tribunal Federal, pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente espera que o ministro do Supremo Tribunal Federal retorne ao bom senso, a gente espera que ele tome medidas para impedir que o crime organizado se beneficie desse tipo de lei. A gente precisa também, Denise, um sistema de justiça criminal no Brasil que seja justo, onde o rico e o pobre sejam tratados da mesma maneira, porque não é isso que acontece. O ministro falou que não se pode ler a capa do processo, mas não é bem assim que acontece. Quem tem os milhões para conseguir os advogados certos consegue a sua liberdade. Quem não tem fica morrendo nas masmorras medievais, que são as nossas prisões, e cumprindo a pena da forma que não é adequada. Evidentemente, quem faz um crime precisa ser preso. No meu ponto de vista especificamente, o líder de uma facção criminosa tem que ficar ao resto da vida na cadeia. Ele não pode sair da cadeia nunca mais. Agora, a gente precisa que haja instrumentos legais e que haja uma articulação para que isso aconteça. São Paulo já colocou André do Rep na lista dos mais procurados, há uma procura internacional, inclusive. O Brasil já conversando com países vizinhos, tudo por uma decisão de um juiz, não é? E a força deles fica muito mais clara quando a gente vê a rapidez com que ele viajou, né? Se fala em um jatinho particular que ele teria saído do país, eles têm toda a estrutura para se esconder, né? Daí a demora, a dificuldade para se conseguir prender as grandes lideranças. E aí, quando se consegue, tem esse retrocesso. Mas é isso, nós ouvimos o Rafael Alcodipani, que é integrante aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas. Rafael Alcodipani, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a você, Denise.